Vivemos os dias de Noé. Isto começou como marco temporal 1948, quando Israel se tornou nação. Desta forma, é muito importante observarmos a advertência do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 14. Pelo que diz: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Esses dias são muito difíceis. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ele diz em 1 Timóteo, capítulo 4, o versículo 1, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Estes são dias maus. O apóstolo Paulo continua em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E aí ele dá a descrição dos homens desse tempo. Mas eu quero voltar com você para uma outra observação ou instrução do apóstolo Paulo, que nós encontramos em Romanos, no capítulo de número 8, quando ele diz o seguinte, Romanos, o capítulo 8, a partir do verso 18, mais precisamente o 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Vamos fazer a conexão. Desperta você que está dormindo. Levanta-te de entre os mortos. Os mortos são os que não creem em Cristo Jesus. Os que estão dormindo são os que creem, mas não estão atentos ao que está acontecendo. Mas agora nós começamos a observar, à luz dos nossos olhos, nos noticiários, que está havendo terremotos por todos os lugares do mundo. Eu tenho acesso a um aplicativo e ele coloca que diariamente acontece de 30 a 40 terremotos em todo o mundo. Inclusive, no Brasil, aconteceu no Acre, agora aconteceu no Maranhão. E tudo isso demonstra que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. E aí ele diz, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Voltando para o verso 21 de Romanos 8, na esperança que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Imagine a terra chacoalhando, terremotos, a terra está chacoalhando em muitos lugares. É como se ela quisesse dizer, levante, saia, se retire da terra, ó filhos de Deus. Porque se vocês se retirarem da terra, haverá a nossa redenção. Os dias são maus. E diante de tudo que está acontecendo, o que nos cabe fazer? Nos levantar, nos colocar de pé, para que o próprio Cristo nos esclareça, para que Ele nos dê discernimento espiritual. Porque vai chegar o momento que somente aqueles que estão andando com Deus conseguirão encontrar livramentos. Vocês se lembram que as pragas foram derramadas no Egito num dado tempo. Elas não caíam sobre Israel, havia proteção para Israel. Não sabemos quanta proteção virá sobre nós, porque vivemos em tempos difíceis. Mas nós temos que estar atentos, nós temos que estar despertos,
nós temos que nos voltar para a palavra, nós temos que nos voltar para a oração, nós temos que voltar para o Senhor. Lembre-se, o povo de Deus tem cometido duas maldades: deixar o Senhor e cavaram para si cisternas rotas que não retêm água, deixando o Senhor fonte de água viva. Agora, quando nós nos voltamos ao Senhor, o Senhor começa a nos curar, começa a nos estabilizar emocionalmente, começa a nos dar discernimento, começa a fazer perceber que o Espírito habita em nós, e com o Espírito nós podemos orar que o nosso homem interior seja fortalecido para que Cristo habite em nosso coração pela fé. E assim, o homem interior seja formado na imagem de Cristo e nós possamos andar com Deus em tempos tão difíceis quanto este. É um convite para você. Que o Senhor seja louvado.